Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. O meu nome é Rafael Costa e hoje vamos conversar um pouquinho sobre Portugal, os pontos aí positivos e negativos, vantagens e desvantagens aí segundo a minha ótica, né? Fez agora, na verdade, 5 anos que eu vivo aqui em Portugal, na próxima região aqui de Lisboa, e a ideia do vídeo é trazer alguns pontos aí mais atualizados sobre como é que tá Portugal hoje aqui no ano de 2023. Então quem quer conferir, só continuar no vídeo aí. Toca a vinheta, valeu! Então pessoal, quem tá chegando no canal agora, agradeço aí, o meu canal é novo. A ideia é trazer alguns conteúdos aí relacionados ao mundo, não só a Portugal, mas hoje eu vivo aqui em Portugal, vou fazer 5 anos. Então a ideia é trazer algumas informações aí baseado nos meus 5 primeiros anos de Portugal. As vantagens, desvantagens, o que eu acho, penso a respeito, as minhas impressões, né, sobre o país. Para quem não me conhece, né, meu nome é Rafael Costa e eu vim a Portugal faz 5 anos, né, cheguei aqui em 2018, em março especificamente de 2018. Sou da região de São Paulo, zona leste de São Paulo, e sempre busquei, quem sabe, imigrar, né? A ideia sempre era tentar imigrar, conhecer novas culturas, novos países. E a ideia inicial era ir para a América do Norte, né? Só que devido aos custos aí, questão financeira, eu e minha família, a gente decidiu escolher Portugal. Até pela familiaridade aí com a cultura, com a língua, idioma, né? E também depois descobri que eu tenho um parentesco, né? Com um tataravô meu era português. E eu fui buscar informações genealógicas e verificar se eu conseguia obter a cidadania através do meu tataravô, que no final eu não consegui obter dados suficientes. E agora eu vou dar entrada no processo através de tempo de moradia, né? Que a partir do momento que você tem 5 anos vivendo aqui em Portugal como um residente legal, documentado, você pode dar entrada na sua nacionalidade como cidadão português. Então, hoje ainda até facilitou ainda mais a questão de obtenção de vistos e moradia aqui em Portugal. Então eu vou contar aqui, vou listar aqui alguns pontos positivos, algumas visões que eu tenho a respeito do país positivo e algumas coisas que, na minha opinião, não são tão vantajosas. Então, estou aqui agora num parque aqui e eu vou aproveitar para passear um pouquinho, aproveitar que agora a gente está no fim do inverno, começo da primavera. Hoje é dia 20 de março, 21 de março, na verdade. Então a gente está chegando aí ao início da primavera. Então aproveitar o sol, hoje está um sol bonito. Hoje é dia 21 de março e agora a temperatura aqui está marcando, aqui tá 16 graus, eu acho que tá até mais, viu? 10 horas da manhã. Eu acho que tá até, a sensação tá até maior do que 16 graus. Aqui tá mostrando que tá 16 graus. Seixal, né? A gente tá na região do Seixal aqui, que é considerando aí uns 15 quilômetros de Lisboa, mais ou menos. Mas vamos dar um rolê aí e conversar um pouco sobre Portugal. Valeu, até já. Fala pessoal, olha que bonito o dia de hoje. Para um final de inverno e um começo de primavera tá até bacana. Então, vou bater um papo aqui com vocês, andando aqui um pouco no parque, fazendo uma caminhadinha aqui matinal. Tá um pouco vento aqui, venta muito na região do Seixal. Eu tô aqui vou mostrar depois ali no vídeo pra frente, você consegue ver do outro lado ali a região de Lisboa. E contar um pouco da minha história, né?
Eu sempre, desde jovem, sempre tive vontade de imigrar. Eu sou de São Paulo, né? Na região leste de São Paulo. E eu sempre tive interesse de imigrar. Eu tive alguns parentes, primos que acabaram imigrando para a Inglaterra. Fiz contato com amigos que moravam nos Estados Unidos, então a gente sempre teve interesse de conhecer outras culturas. Eu e minha esposa, né? A gente sempre teve curiosidade. E aí sempre ficamos matutando aquela ideia de sair do país. E sempre postergando, né? Um dia que tiver dinheiro, um dia que tiver condições, a gente muda e vai. Só que a gente via que só tava passando pra frente, e eu acho que o ponto alto aí da ideia foi quando minha filha nasceu. E a questão de violência e criminalidade, eu sou de São Paulo, uma metrópole, né? A questão de violência e criminalidade começou a aumentar muito no país. E tivemos alguns casos de insegurança. E aí surgiu a ideia de ir Portugal, né? Algumas similaridades, algumas semelhanças, inclusive parentesco aí, como eu disse. Descobri que eu tenho um tataravô que era português. Então isso facilitou a ideia de imigrar. Dá uma olhada na visão aqui que a gente tem de Lisboa. Fazendo um corte aqui, é um parque. Fica aqui na região do Seixal. Normalmente no verão agora vai ter alguns eventos, eles fazem alguns eventos. É um parque muito bonito. Como hoje ainda é meio de semana e de manhã, então tá mais tranquilo até pra gravar vídeo. Agora 10 horas da manhã em uma terça-feira. Surgiu a oportunidade de migrar, eu vim na frente, sozinho. E depois a minha esposa veio logo em seguida com a minha filha, recém-nascida aí, chegou aqui, ela tinha 9 meses ainda, não tinha nem completado um ano. E eu vim como turista, né? Eu vim como turista para ver como era o país, para conhecer, né? E depois consegui arrumar um emprego, consegui me adaptar aqui aos processos iniciais para a documentação e consegui tirar meu visto de trabalho aqui no país. Eu vou fazer mais um corte que eu vou parar ali para ficar melhor para ficar a gravação. Vou fazer a gravação no cantinho ali, peraí. Dá um liga a visão lá atrás ali, ó, a visão bonita que a gente tem de Lisboa. E um pouco mais para cá, para trás aqui, a gente consegue ver o Barreiro, ó. Aqui tudo aqui é a região do Tejo, do Rio Tejo. A gente consegue ver Lisboa lá atrás. Aproveitando para fazer o vídeo aqui, o solzinho matinal aqui que eu tô tomando pela manhã. Vamos dar continuidade ao assunto. Então, chegando aqui em Portugal, eu vim na frente, faz em 2018, né? Cheguei na frente em março, era inverno ainda, era como se fosse esse período, mas tava bem mais frio, não tava um sol como hoje. Lembro que eu cheguei, acho que no início de março, foi dia 8, dia 7 de março mais ou menos. E na altura achei um quarto bom para alugar, um quarto na altura, as rendas para alocação dos quartos eram em torno de, eu paguei 150 euros o primeiro mês e depois 200 euros o consequente meses, né, seguinte meses. E após 3 meses, quando minha esposa chegou, saiu em torno de acho que 250 euros, tudo incluso. E foi mesmo aqui na região do Seixal. Por acaso era uma boa localização. E acho que o maior desafio para um imigrante no início, além da questão de saudade, deixar para trás aí seus hábitos, amigos, família, trabalhos às vezes, essa questão de moradia é um grande desafio na vida do imigrante. Às vezes você achar um aluguel bom, uma localização boa, onde você tem um trabalho bom, próximo, né? E eu por acaso encontrei uma região boa, apesar de ter que trabalhar e buscar trabalho na região do centro, em Lisboa. Sobre a parte de trabalho, eu sou formado em Química, né? Trabalhava com indústrias no Brasil, na região leste aí de São Paulo, em Guarulhos especificamente. E aqui eu teria que começar do zero, né? Não teria como entrar logo de cara, principalmente como turista, ainda estava fazendo parte de documentação, a parte legal ainda. E tive que começar do zero. E a primeira oportunidade que me surgiu aqui foi para trabalhar em obras, né? E a única coisa que eu tinha conhecimento de obras aqui é um pouco do drywall em São Paulo, né? Que aqui eles chamam de pladur. Mas fui para obra, trabalhar em obra, né? Pagava em torno de 30 euros a dia, diária, né? Trabalhava das 8 até as 6 da tarde, mais ou menos, esse horário.
mas era obra pesada, né? Cavar chão, quebrar concreto. Eu lembro que o trabalho que a gente teve lá naquela semana foi cavar umas valas para fazer parte de esgoto de uma casa. Era uma região até nobre aqui, do Aroeira. E, meu, nunca tinha feito aquilo na vida. E fomos cavar chão. E depois outro trabalho foi numa outra casa, que também é uma casa muito bonita. Pessoal assim, muito bem de vida. E a gente foi arrancar a antiga banheira, que eles chamam de jacuzzi, né? Aquelas banheiras externas, que é próxima à piscina. A gente foi arrancar a velha para botar uma nova. Então tinha que quebrar todo em volta ali o concreto. Era um trabalho totalmente pesado, uma coisa que eu nunca tinha feito, nunca tinha imaginado fazer. Não é à toa que eu durei no trabalho ali uma semana e falei, não, aquilo ali não é pra mim. E quando a gente tá no Brasil, a gente fala, não, eu aceito tudo, né? Aceito fazer qualquer tipo de trabalho. Mas quando chega aqui, a história muda. E fui pra Lisboa procurar algum outro tipo de trabalho. E como eu tenho inglês e espanhol, um pouco aí já uma conversação boa, fui buscar na parte de restauração, que aqui é o restaurante, né? Chama restauração. E tive contato com pessoas da entrega da Uber Eats. Comecei a fazer um pouco de Uber nas entregas e fui trabalhar no sushi, uma casa de sushi. Aqui chama sushi, né? No Brasil é sushi. E fomos trabalhar atendendo mesa, atendendo o pessoal. Foi um trabalho super de boa, bem tranquilo. E a média em termos de ganho salarial aqui, diferente do Brasil, é muito equiparada. Então não adianta às vezes você trocar muito de emprego ou buscar empregos, que os salários eles são muito equiparados aqui em Portugal. Independente se você trabalha numa área às vezes até meio especializada, numa área mais que exige ali uma formação, às vezes o cara formado e o cara que trabalha de forma trabalho que a gente chama de trabalho que é mão de obra sem necessidade de especialização, né? Os salários são quase muito equiparados, né? São em torno de na altura era 600 e tal euros e hoje o salário mínimo está em torno de 700. Mas os ganhos variam aí de 700 mil a no máximo estourando 1.200 euros aí. Então, por uma renda na altura de aluguel, né? O valor de renda para você pagar na altura era 400 euros um apartamento com 2 quartos, sala, cozinha e banheiro. Era até acessível, mas hoje em dia tá complicado. Então hoje o pessoal me pergunta até hoje, tive contato com amigos que estão vindo para Portugal, pessoas que moram inclusive nos Estados Unidos, às vezes que têm vontade de vir para Portugal ou no Brasil. As pessoas têm muita curiosidade ainda sobre Portugal. Portugal ele tem muitos pontos positivos. Eu falo que um dos maiores pontos positivos aqui do país é a tranquilidade e a segurança. De você principalmente tem seus filhos, né, família para você passear, às vezes até tarde da noite e ficar tranquilo. Ainda é considerado um país muito tranquilo relacionado à realidade do Brasil. Só que mudou muitas coisas mudaram dentro desses últimos 5 anos que eu vivo aqui. Em termos de custo, os custos de vida aumentaram bastante. Em relação aos ganhos, né? Os ganhos praticamente são os mesmos das pessoas. O salário mínimo hoje ronda em torno de 700 euros. E os valores dos aluguéis, agora pós pandemia, né? Início agora de guerra na Ucrânia aqui na região da Europa. Então tudo já foi motivo para aumentar os preços e isso está impactando tudo, né? A gente sente muito mais na questão de moradia. Essa mesma casa que, por exemplo, se a gente 5 anos alugaria ela por 400 euros, no máximo aí 500 euros, um apartamento de 2 quartos, sala, cozinha e banheiro. Hoje você encontra aqui na mesma região esse mesmo imóvel por 800, 900 euros aí em média, né? Um apartamento com 2 quartos, sala, cozinha e banheiro. E muitos agora estão pegando esses imóveis e alugando em quartos, né? E ali ele aluga o quarto por 200, 300 euros. E um imóvel que antigamente valia 400 euros só um imóvel, hoje o cara aluga ali cada quarto, 2, 3 quartos no mesmo imóvel, por 200, 300 euros, fazendo aí 1.000 euros mensal. Então, em termos de imóveis, dificultou muito. Então, acho que um dos maiores desafios para quem está chegando aqui agora é essa questão de imóveis. Fora que antigamente, ainda hoje está o governo um pouco tentando controlar isso de alguma forma, né? De forma, às vezes, até negativa. Porque eles soltaram uma lei agora, uma ideia de que as pessoas que tivessem imóveis fechados em Lisboa
teriam que ser de forma meio que coerciva, ter seus imóveis alugados. É como se a propriedade privada tivesse ficado aí em segundo plano. E tudo isso para querer salvar essa questão de caos de bolha imobiliária que está causando aqui em Portugal. Porém, eu acho que não é bem o caminho. Eu acho que existem caminhos melhores para se tomar. Mas essa é uma realidade hoje. A gente enfrenta hoje um problema de as pessoas ter que ter fiador, ter que ter alguns calções de depósito, 2, 3, 4 calções. E às vezes a pessoa acabou de chegar e não tem uma vida, não tem histórico financeiro aqui. Eles pedem imposto de renda, né, declaração dos 2 últimos anos, fiador e calção, e isso dificulta, né, porque às vezes a pessoa tem até o dinheiro ali para investir ali, para tentar segurar 1, 2, 3 meses, mas ela tem a burocracia que impede, fora a quantidade de pessoas, né, para ver aquele mesmo imóvel. Tem 2, 3 filas de pessoas para ver aquele mesmo imóvel. Então acho que um dos maiores desafios hoje de Portugal, em termos de adaptação, sem dúvida essa questão imobiliária, essa questão de você ter um local para habitação em relação ao custo, né? O que você ganha, a realidade do que você ganha hoje em Portugal e a realidade que você tem de gasto para moradia estão cada vez mais distantes e não proporcionais. E isso faz com que muita pessoa acaba voltando ao Brasil, voltando à sua origem por causa de dificuldade para se manter numa habitação acessível, né? Como é que é a vida social em Portugal? Como é que é passeio? Como é que é viver em Portugal? Dá pra passear? Tem balada? Não tem? Bom, eu tenho hoje 30, vou fazer 36 anos e tenho família, filha, então eu não tô indo mais pra balada. No máximo eu vou em alguns shows com a minha esposa. Eu curto um rock. E a gente foi recentemente no show da Evanescence, foi um show sensacional, espetacular. Isso é bom aqui em Portugal, eu acho que na Europa como um todo. O preço, os valores dos shows aqui são muito acessíveis. Aí você vai pagar aí shows aí bons aí no valor de 40 euros, às vezes 30 euros, 50 euros. Shows aí que no Brasil a gente pagaria 500 euros, 600 euros. Isso para quem gosta de ir em show, é muito bom. Em termos de balada, essas coisas eu não conheço, eu nunca fui. Sei que em Lisboa ali o pessoal normalmente vai de noite, tem alguns eventos ali, o pessoal chama na Doca, né? A galera mais jovem curte balada, eu sei que tem amigos que vão, que frequentam, então tem essa opção. E uma das coisas que eu acho que é uma mais-valia muito grande, né? Uma vantagem muito grande aqui é você ter o baixo custo para você viajar, né? Eu conheci aqui já a Espanha, né? Fui de carro viajar, fui para a França, fomos para a Disney, né? Conheci a Paris, essa semana eu tô indo para Londres, inclusive vou fazer alguns vídeos, então quem quiser continuar assistindo aí, ter conteúdos do canal, vou fazer alguns conteúdos também da minha expectativa sobre Londres. A ideia agora é fazer novos vídeos do canal e vídeos com conteúdo antigo que eu fiquei de postar e não acabei não postando, mas a ideia é tentar desenvolver algum pouco de trabalho nessa parte de YouTube. Então já aproveitando aí, quem não é inscrito, peço que dá uma ajuda aí, se inscreva no canal e divulgue o trabalho, dê um like aí. Quem gostou, claro, do vídeo, do conteúdo. A ideia é postar mais conteúdos, né, sobre Portugal, sobre o mundo, sobre lugares que eu possa ir conhecendo, que eu já conheci. Tem alguns lugares que eu já conheci, eu pretendo fazer algum tipo de conteúdo sobre Machu Picchu, sobre lugares que eu já tive, Bolívia. E a ideia é falar um pouco disso. Então, essa é uma da vantagem que você vai pagar em passagens aí de 10 euros, 20 euros, né? Eu lembro que eu paguei uma passagem para minha prima, ela veio de Dublin para Portugal, ida e volta foi 50 euros. Então, essa parte de viagem, acesso à Europa para você viajar, para a gente que é brasileiro, a gente consegue ver uma vantagem muito grande, né? Porque no Brasil, fui de férias pro Brasil e assim, você gasta muito com passagem, é muito caro a viagem de avião ainda no Brasil. E isso é uma vantagem muito grande de você estar aqui, porque você tem acesso aí a valores mais acessíveis, né, para viajar, para as passagens aéreas mesmo, né. Então acho que isso ajuda bastante. Em termos de vida social, você, por exemplo, eu trabalho com entregas, né, trabalhei bom tempo, a maior parte eu trabalho agora com Uber Eats, entregas de alimentos. E aí você conhece muita gente. Eu estou trabalhando na mesma região, antes eu trabalhava só em Lisboa, mas agora eu estou na região da Margem Sul aqui, próximo ao Seixal. Então você conhece muita gente, faz amizade com muita gente e acaba que você vai fazendo aquela network, né, aquela rede de contatos com as pessoas que estão assim ao redor, né? Aqui estão ao redor. Muitas pessoas mudaram de país, foram para outros países, outros mudaram de profissão, foram trabalhar como motorista, foram trabalhar em outras áreas. Eu dei um zoom para vocês verem do outro lado ali, ó. Aquela região ali é a região do Barreiro.
não tem acesso por aqui. Antigamente, no passado, tinha uma ponte que chegava do Seixal lá, mas hoje não tem. Lá no fundo você consegue ver uma ponte que é a Vasco da Gama, que vai sair no Montijo, que é uma outra região lá para trás do Barreiro. E ali já é Lisboa, onde liga lá do outro lado, lá embaixo, lá a ponte do Vasco da Gama, Lisboa. Isso aqui é tudo Lisboa. Dá até para ver um cruzeiro ali em Lisboa. Essa visão aqui é muito bonita mesmo. Ali dá até pra ver a ponte da 25 de abril, ó. Deixa eu ver se eu consigo aumentar o zoom aqui. Olha lá. Ali consegue ver o Cristo Rei e a ponte 25 de abril. Os barquinhos, ó, fazendo acesso da margem sul com Lisboa. Esse é um parque que normalmente eu gosto de vir para passear, principalmente com a minha filha, né? Ela adora brincar nesses brinquedos aqui. Então é isso, pessoal. Fazendo um resumo, eu vou descer aqui para fazer uma caminhadinha ali por baixo. Portugal, os pontos positivos que eu posso colocar aqui, os pontos positivos de Portugal, na minha opinião, essa é uma visão particular. E é um país muito tranquilo ainda para se viver. É um país muito sossegado, tranquilo. Você, independente às vezes do horário, às vezes tarde, bem mais tarde, meia-noite, você está trabalhando na rua. Eu trabalhei muitas vezes de madrugada em Lisboa. E não digo que não exista nada de violência. Em qualquer lugar do mundo, até o lugar mais seguro do mundo tem violência. Mas ainda assim, comparado ao Brasil, é um país tranquilo. E você tem a familiaridade da cultura, né? Com a cultura do Brasil você consegue ter familiaridade. E em termos de culinária também é muito próximo da nossa. Muita coisa do Brasil que a gente acaba vendo, que a gente consome no Brasil em termos de alimentação, vem aqui dos costumes de Portugal. Hoje em dia tem muito brasileiro aqui, então tem muita coisa do costume brasileiro aqui em Portugal. Em termos até de... As pessoas até reclamam que estão falando o português do Brasil, né? Nas escolas. Então, ainda assim, agora facilitar a questão de vistos, né? Agora tem um acordo agora da CPLP, onde eles querem fazer um tratado. Eles fizeram, na verdade, um tratado para facilitar pessoas de países da língua portuguesa, falantes da língua portuguesa, terem acesso mais fácil aos territórios de língua portuguesa, né? Então isso vai facilitar um pouco o acesso das pessoas a Portugal, aos outros países, Angola, assim como portugueses no Brasil também. E também tem esse é o acordo de visto automático, né, da CPLP. E as pessoas que estão esperando aqui hoje em Portugal já estão fazendo a sua pagamento de taxa tudo online para o visto automático, né? Então esse é um dos pontos mais fortes para Portugal, que atrai ainda muitas pessoas a Portugal, é a questão de automatização dos vistos, né? Facilidade, apesar de um pouco de burocrático. Eu passei por uma burocracia, né? Porque na minha época ainda tive que aguardar, fazer toda a documentação, esperar, ir até o CEF. Hoje, por acaso, tem a renovação automática. Você faz tudo online, paga uma taxa. Na altura que eu fiz a última vez era 50 euros, mas eu acho que está por volta da mesma coisa. Mas os pontos negativos que eu posso colocar é o aumento de custo, né? Aumento de custo da moradia, estagnação dos salários. Então hoje você me pergunta: Rafael, você se arrepende de ter imigrado para Portugal ou ter vindo como imigrante para cá? Não, eu nem me arrependo, até porque já estando aqui 5 anos, se eu tivesse me arrependido ou não gostado, eu já teria voltado bem antes. O objetivo meu sempre foi aqui buscar a tranquilidade, né? Buscar sossego para minha família, fugir um pouco da violência, né, do Brasil. Infelizmente eu amo o meu país, inclusive eu gosto muito do meu estado de São Paulo. Porém, está cada dia mais inviável viver por lá. E a questão da facilidade de você se regularizar, documentar, né, conseguir arrumar um trabalho, né, trabalhar numa empresa por serviço de entregas da Uber, né, mas era uma terceirizada que trabalhava junto com a Uber Eats. Na altura, hoje já não existe mais. Vou fazer uma trilha aqui agora. Então, eu não me arrependo.
né? Eu vim com esse objetivo de buscar tranquilidade, sossego para mim e para minha família, e também poder viver em um país, além de tranquilo, de forma regular, né? De forma legal. Então não me arrependo. Se eu sugiro para as pessoas que migram, eu acho que cada pessoa tem um caso. A minha história, a minha vida não pode servir de base única, porque cada um tem uma situação de vida financeira, trabalho, né, expectativas, né, metas. Eu acho que o mais importante na hora de você emigrar é você definir as metas, os planos que você quer para você, o que você busca, deixar isso bem claro. E organizar direitinho, em termos financeiros. Hoje em termo documental tá até mais fácil, você consegue vir já com o visto, né? Você consegue tanto pelo acordo da CPLP quanto o visto de busca de procura de emprego. Tem esses dois caminhos. Você não precisa vir para ficar ilegal e ficar esperando documento. Você já consegue aí já vir com tanto o acordo da CPLP, que a ideia é deixar os países de língua portuguesa com acesso livre, quanto agora o visto que você consegue tirar, que é o visto de procura de trabalho. Isso já vai facilitar muito aí para quem busca emigrar. Eu acho que as pessoas têm que se organizar bem, têm que pensar bem. Cada caso é um caso. Se vem com família, se vem sozinho, se vem só um casal. No meu caso eu vim em família, mas vim primeiro sozinho. Mas eu acho que é mais ou menos isso. Você tem que avaliar muito bem aí as suas condições, né? O pessoal usa para fazer até festa de aniversário, eu já vi. Fazer piqueniques aqui. Umas mesas aqui próxima a oliveiras, né? Tem algumas oliveiras aqui. E é bem bacana. Bem organizadinho, bem tranquilo. Mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo do vídeo. A ideia foi fazer um bate-papo. Depois a gente vai publicar mais conteúdo, mais vídeos sobre... Agora eu tô indo pra Inglaterra. E a ideia é passear lá e conhecer um pouco de outros países aqui na região. E publicar um pouco de conteúdo sobre esses lugares. Quem gostou aí, peço que inscreva no canal aí. E compartilhe o conteúdo e dê um like aí para ajudar. A gente está começando o trabalho agora, falando um pouco aí das experiências aí pelo mundo aí. Mas valeu aí, abraço, até mais.